Olha, hoje eu estou aqui na cidade de Icó, no Ceará, e quero mostrar essa beleza arquitetônica, falar da sua história, dos contos e de muitos causos interessantes que aconteceu aqui na cidade de Icó. Essa aqui está em 1785, foi a primeira grande reforma, que aí foi a que a transformou nessa magnitude, né? Em estilo barroco, como vocês estão vendo, muito bonita. E aí, Nossa Senhora da Expectação, a imagem de Nossa Senhora da Expectação só existe duas no mundo, nesse estilo aí, que é a Maria Grávida. Uma está aqui e outra na cidade de Évora, lá em Portugal. Ele era um estilo barroco, totalmente diferente, tá certo? Nós vamos na Igreja do Rosário daqui a pouco. Vocês vão ver lá como era, tá? Quando foi em 1911 que teve aqui uma família vinda de Portugal, eles acharam melhor mudar, porque estava muito estragado, né? Lógico, todo em madeira ao longo do tempo. Então eles mudaram. E aí a gente vê que o estilo dele já é totalmente diferente do estilo da igreja. A igreja é um estilo barroco, sertanejo, e aí já é um estilo gótico, que são esses pontiagudos, né? Esses detalhes, parecendo aquelas catedrais de Notre Dame, né? O passo aqui é o Largo do Tebeja, é considerado um dos maiores largos da América Latina. No período áureo que Icó viveu, ele era um entreposto comercial. Icó se tornou a cidade mais comercial de toda a província, porque as maiores feiras de gado do Nordeste eram realizadas aqui. E recebeu esse nome de Largo do Tebeja em homenagem ao médico e historiador francês que construiu o Teatro da Ribeira dos Icós, chamado Pedro Tebeja. Francês que aqui veio, se apaixonou perdidamente por essa terra e também proporcionou aos seus conterrâneos europeus essa magnitude que é o Teatro da Ribeira dos Icós. Essa cadeia, ela chama Casa de Câmara e Cadeia porque foi considerada uma das penitenciárias mais seguras de toda a província. A espessura de suas paredes é de 1,5 m, tá certo? Então, as armações de ferro das grades são em ferro ornado em fogo e brasa, foram trazidos de outros centros, tá certo? E toda a sua estrutura é em pedra e cal, para dar mais sustentabilidade, mais segurança. Construído em 1860, já em estilo neoclássico, né? Neoclássico e com alguns detalhes palladianos, que são essas colunas, né? Se inspirando lá no Coliseu de Roma e tudo. Então, o Pedro Tebeja, que foi o idealizador e construtor do Teatro da Ribeira dos Icós, ele teve essa sensibilidade de trazer se espelhar na arquitetura romana, trazer para o Icó, porque boa parte da sociedade era europeia. Então, na sua grande maioria, franceses, holandeses e principalmente portugueses. Então, como vocês veem, é o teatro mais antigo do estado do Ceará, construído em 1860, né? Tem 161 anos e ele permanece ativo, né? A pandemia deu uma parada, mas mesmo assim aqui e acolá acontecem umas lives, né? Seja musical, seja de teatro. Ele tem uma vida efêmera, ele não parou. Apesar de ainda ter estado no decreto que não podia se abrir os teatros, mas aqui e acolá a gente fazia uma live ou outra. E é um teatro que tem muitas lendas, né? Muitas histórias que Cláudio vai saber contar muito bem todas elas. Tem a lenda de que nunca foi inaugurado, mas de fato é o teatro que foi mais inaugurado no mundo.
né? Ele nunca foi inaugurado pelo seu construtor, que foi Pedro Teberge, que na época planejou um grande baile e devido às famílias, por ignorância e também por não querer chegar primeiro, a festa de comemoração mandava os seus escravos olharem quem chegava primeiro, e nisso passou a noite, não chegou ninguém, não aconteceu a festa de inauguração do Teatro da Ribeira dos Icós. Por isso que é o teatro que nunca foi inaugurado pelo seu construtor. Mas depois disso teve outras reformas. Quando Pedro Teberge morreu, o teatro ficou abandonado, boa parte dessa lateral caiu, e em 1935, que foi a primeira grande reforma, aconteceu, e foi uma das primeiras inaugurações do teatro. E aí Cláudio segue aí com a história. A gente vê aqui a divisão de classes, né? Já existiu desde aquele período. São 3 pavimentos. As pessoas que tinham dinheiro, mas que não tinham títulos, ficavam nessa parte de baixo, né? Que era o povão, que a gente costuma dizer. Nessa parte do meio aqui, ficavam senadores, né? Ficavam baronesas, né? O barão, enfim, viscondeses. E na parte superior, ficavam os convidados mais célebres que vinham de fora e também o clero, né? Que a igreja era a detentora realmente do clero naquele período. Então existia essa divisão de classes, tá? Então, como vocês podem observar, por isso que esse teatro ele espelhou muitos outros Brasil afora. Ele é o mais antigo do estado do Ceará e o 6º do Brasil, né? Pela historicidade que a gente vem tendo aí e montando, tá certo? Desse sobradão que vocês estão vendo pertenceu a Dona Glória Dias, que foi uma grande fazendeira, que foi uma das mulheres mais poderosas do Ceará no seu tempo. Era filha do barão do Icó, Francisco Fernandes Vieira, e foi ela que plantou esses tamarindeiros para que quando os seus empregados viessem das fazendas com os animais pudessem ficar debaixo, né, na sombra, de uma forma mais alenta. E foi ela que causou uma grande confusão com o Barão do Crato, que era filho do Icó, mas comprou o título de Barão do Crato, porque ele se incomodou com o barulho dos animais, né, e a fedentina, então incomodavam mesmo as pessoas que vinham de fora. Então criou uma grande rixa entre eles, mandou dizer para ela que mandaria cortar os pés de tamarindeiros à base do toque de machado, e em contrapartida ela mandou dizer pelo mesmo escravo que no primeiro toque de machado do barão nos seus tamarindeiros, ela mandava explodir o sobradão do mesmo. E aí ele, sabendo que ela realmente fazia, desistiu da façanha, ela pega essas pólvoras que ela estava juntando durante muito tempo, doa para a igreja, e daí começam os festejos do Senhor do Bonfim, que são as bombas, o fogo sagrado do Senhor do Bonfim, que nós temos todo dia 1º de janeiro aqui no Icó. Que era icoense, Bernardo Duarte Brandão, mas naquele período se comprava o título ou se ganhava da coroa o título, né? Então o barão Bernardo Duarte Brandão morava nesse sobradão, mas também tinha algumas fazendas, algumas casas de veraneio que era na zona rural. E foi também um dos homens mais importantes do seu tempo, político, né? Um cara muito sociável. E tem uma história bem interessante, assim, que os rivais criaram, que ele, quando ele foi morar na França, estudar, deixou uma irmã ainda muito pequena. Quando ele retorna de lá, ele encontra ela linda, uma mulher maravilhosa. E aí ele fica perdidamente apaixonado por ela e ela por ele. Então eles tentam casar, pede à igreja permissão, o padre não permite. Ele vai até Roma pedir permissão ao Papa. Mesmo assim recebe um não, porque era descabido naquele período já acontecer isso. Ele morava na França, era um homem da cabeça muito aberta, mas aí quando ele retorna para o Icó com essa notícia que não poderia ter o ensejo do casamento dele com a irmã, então ele se torna muito cruel. Então ele começa a maltratar os escravos e outras pessoas, né? Então ele se torna um cara muito rude. Então ele volta para a França, ela vai morar em Fortaleza. Quando ele morre, o corpo é trazido para São João Batista, lá em Fortaleza, e depois que ela morre, também é enterrada lá, né? A Igreja do Senhor do Bonfim, do Icó, construída em 1749, pelo primeiro capitão-mor de ordenança, chamado Bento da Silva Oliveira, né? Foi um pedido da sua esposa, a dona Bernardina, e aí ele comprou esse terreno, construiu, e depois, logicamente, que doou para a igreja, né?
todo em estilo barroco. Com o tempo foi necessário mudar, então eles construíram esse altar mor, tá certo? E passou por um restauro por tempo e ficou esteticamente bem mais bonito, tá? Essa imagem do Senhor do Bonfim, ela foi encomendada em Portugal, tanto essa aqui como a do Bonfim lá em Salvador. Foram trazidas para Salvador e de Salvador ela veio para cá em procissão. Então, imagina a quantidade de dias que levou até chegar o Icó, né? De Salvador para cá em procissão. Esteticamente falando, a daqui, para nossa alegria, veio a maior. A de Salvador ainda é menor do que essa aí, tá? É menor do que essa. Então ela é toda em madeira, trabalhada, como vocês podem ver. E aí passou por um pequeno restauro há pouco tempo, mas necessita de sempre estar fazendo esse acompanhamento, né? Tá certo? É o sobrado do Canela Preta, pertenceu a João André Teixeira Mendes. Agora eu lhe pergunto, por que tinha esse nome de Canela Preta? Canela Preta porque ele tinha um sinal em uma das pernas, né, na canela, como a gente chama, tá certo? E aí ficou apelidado. E aí ele foi chefe da comissão Matuta aqui no Icó. Era uma comissão também que julgava as pessoas, eles tinham tipo um tribunal. Então ele julgava o que era certo e o que era errado. E essa comissão ela teve uma participação muito grande na época da Confederação. Da Confederação do Equador. Do Equador. Exatamente. Muitos icóis participaram ativamente. Aquela questão assim do embate entre conservadores e liberais, a comissão Matuta, né? Ela era totalmente conservadora, a favor, né? da... É tanto que o Canela Preta, ele era muito amigo de Pinto Madeira. Exatamente. Né? Que Pinto Madeira também, né, terminou sendo fuzilado lá no Crato. Quando retornaram, né, para lá. Mas eles eram muito conservadores. Com certeza, eles não queriam de forma alguma essa questão da independência, dos estados, e principalmente do Brasil. Né? O Palácio da Alforria. No período da abolição da escravatura foi dado a libertação dos escravos aqui. Tá? Esse prédio aqui hoje pertence ao poder municipal, é a prefeitura municipal, tá certo? E esses detalhes arquitetônicos exclamados. E foi aqui também onde nasceu o comendador Nogueira Scioli, em 1840. Vou mostrar para vocês aqui os detalhes do brasão, as figuras que compõem aqui. Vou explicar para vocês. Isso aqui é o brasão oficial do município, tá certo? Essa data foi corrigida de 25 de outubro de 1842, do que diz respeito à emancipação política do Icó. O Icó, essa data corresponde a quando ele passou a categoria de cidade. Quando ele passou a categoria de vila em 4 de maio de 1738, o Icó já tinha uma certa autonomia, porque tinha um senado e tudo, né? Então por isso que retificou a data. Nós temos os pendões de milho e de algodão, que foram as grandes riquezas do Icó, economicamente falando, depois do charque e do couro. Nós temos duas mãos entrelaçadas aqui, que ele lá retratado em cores, é uma preta e uma branca, irmanando o negro com o branco, quer dizer, a libertação dos escravos, tá? Nessa parte aqui nós temos 6 estrelas, temos a maior, que é a sede do município, e as outras 5 estrelas correspondem aos 5 distritos do Icó. E na parte superior nós temos uma coroa, que naquele período áureo o Icó disputava a primazia de Princesa do Sertão com Aracati. Aracati era outra vila importante, onde tinha um porto mais próximo, né? Então o Icó ficou com essa primazia de Princesa do Sertão devido ao seu glamour, sua importância religiosa, social, política, né, econômica, tá certo? Então o Icó ficou como Princesa do Sertão devido a isso. Como vocês estão vendo, é a torre da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era muito comum nas principais vilas terem, que era fazendo alusão aos escravos, né? Que era a única igreja que eles poderiam estar frequentando. Uma vez por ano eles tinham um momento só deles.
Todos os altares das igrejas do Icó eram desse estilo realmente. Aí é todo em madeira, trabalhada, tá certo? Tem um estilo ainda original. Só tem essa igreja do Monte, infelizmente está fechada, e se mantém essa originalidade na questão do seu altar-mor. Tá bom? Aqui quando passou pelo restaurante, eles colocaram esse piso, retratando como era antigamente, né? Só lá do Zantero. O padre nasceu aqui. O senhor fosse pequeno, nasceu aqui, ó. Essa parte daqui passa para ele. Essa parte. Perfeitamente. Do solar. Vamos aqui. Aí ele foi aumentado essa parte aqui para poder, quando foi em 1938, ele foi transformado no colégio. No colégio Senhor do Bonfim. Aí foi criada essa sala, né, essa parte aqui. Mas essa parte mesmo da casa antiga é do Monsenhor Afonso Pequeno. O pai dele, no período de seca aqui, ele era uma pessoa muito rica e disse que no período de seca Era muito. o comerciante mais rico daqui. Ele utilizou quase a metade dos recursos que ele tinha para poder atender a demanda do povo, o povo passando fome, né? E tudo ele segurava. Ele teve 3 filhos padres. Aqui, ó, Antônio Ferreira Antero. Santiago, Espanha. Morreu em Icó. Nasceu em Santiago, na Espanha. Foi ele, né? Isso aí é o baluarte, né? E é os familiares dele. Ó, o Francisco Ferreira Antero, que foi padre, né? José Ferreira Antero, isso aqui tudo são pessoas que nasceram aqui. Ana Ferreira Antero, Romana Ferreira Antero.